sabia que a sua fé pode crescer? Pode aumentar? Eu aprendi isso esses dias com o Luciano Subirá. Ele estava explicando que Jesus fala para os discípulos ali no barco, que eles estão com medo, e fala, homens de pouca fé, de pequena fé, porque ele sabia que a fé daqueles homens poderia aumentar. E é verdade, aumentou a tal ponto deles fazerem, viverem uma grande revolução. Gente, se a fé de Pedro não tivesse aumentado, você acha que a sombra dele ia curar o povo, gente? Pelo amor de Deus, muito mais, ele sairia em destaque quando foram confrontados, dizendo que eles estavam bêbados no dia de Pentecostes, porque o que nos move é o Espírito Santo, e quando você é cheio do Espírito Santo, verdadeiramente, você é cheio de fé. O segredo para sermos cheios de fé, um dos segredos, eu vou falar o outro aqui, é você ser cheio do Espírito Santo. A tua intimidade com Deus, a tua busca pelo Espírito Santo, faz com que você se torne cada dia mais cheio de fé, porque quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você é. E uma das características mais notáveis de Deus é a fé. Ele é a própria fé, amém? Ele é o próprio amor, Ele é a própria alegria. Quanto mais íntimos de Deus nós somos, mais cheio de amor, mais cheio de fé e mais cheio de alegria nós somos. Porém, para fazer o trabalho que nós desenvolvemos, para liderar a multidão que lideramos, você fala assim, não Samuel, mas eu só lidero uma célula de 8 pessoas, meu irmão, você precisa ter mais fé para crer que você já lidera multidões em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, eu estou falando aqui para pais e mães de multidões em nome de Jesus. Fortaleza já é pequeno demais para a gente, povo de Deus. Você acredita nisso? Precisamos estar mais perto de Deus. E eu quero meditar com você no livro de Números, no capítulo 13. Números 13 e 14 fala comigo de muitas formas. E, sabe, irmãos, são 2 capítulos extremos, na minha opinião. Você vai lendo Números e você vai se empolgando e ao mesmo tempo você vai se entristecendo. Aí você se empolga e se decepciona. São extremos. E você vai ver por quê. Números 13, a Bíblia começa dizendo o seguinte, no primeiro verso. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. O contexto aqui, você já sabe, eles vão espiar a terra prometida. Mas o que acontece? A Bíblia fala, envia homens. Envia homens para quê? Para uma missão. Primeira coisa que eu quero falar sobre a nossa jornada, e essa jornada de fé, de líderes que somos, é que todos nós temos uma missão. E temos uma missão específica e comum a todos. E qual é a nossa missão? A nossa missão é ganhar almas e cuidar bem delas. A nossa missão é saquear o inferno e povoar o céu. A nossa missão é expandir o reino de Deus. A nossa missão é manifestar o sobrenatural de Deus. A nossa missão é formar discípulos de Cristo. A nossa missão é sermos o Jesus que essa geração e esse mundo precisa ver e conhecer. Essa é a nossa missão. Transformar o mundo. Essa é a minha e a sua missão. Mas no contexto de Números 13, a missão daqueles homens era ir espiar a terra prometida. E sabe, irmãos, o versículo-chave da nossa missão está em Mateus 28:19. Ide e fazei discípulos. Diga, minha missão principal é fazer discípulos de Cristo. Essa é a nossa maior missão. Essa é a nossa maior missão. Mas perceba, a Bíblia não nos ensina a fazer convertidos. Ela nos orienta a fazer discípulos.
E isso exige de nós muita fé, irmãos. Porque, desculpa a expressão, mas assim, fazer filho é fácil. O negócio é você cuidar dele. É formá-lo para que ele seja um grande homem, uma grande mulher. E o que Deus nos chamou para fazer foi exatamente isso. Formar discípulos parecidos com Cristo. E a gente vai chegar no nível de falar que nem Paulo, para a gente, olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, aleluia, com muita humildade e fé. Mas é fazer discípulos. E a Bíblia fala que nós temos que fazer discípulos ensinando-os a fazer tudo o que a palavra nos ensina. Como é que nós vamos formar discípulos? Ensinando a palavra de Deus. Mas para eu ensinar a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. É por isso que é tão importante a gente fazer a EMP, gente. Não é porque você é um líder de célula, que você fala assim, não, já sou um líder de célula, então cheguei lá. Amigo, é porque você é um líder de célula, que você precisa entender que você tem que aprender muito mais do que você já sabe. Nós temos que buscar conhecimento e querer crescer, desejar crescer cada dia mais. E usufruir daquilo que a igreja te proporciona. Se a igreja te proporciona a EMP, você faz a EMP. Se a igreja te proporciona o TADEL, você faz o TADEL. Se o teu líder te faz uma reunião de supervisão, você vai junto, porque você tem uma visão. Eu tenho uma visão para alcançar, para cumprir. Eu preciso ser melhor, ser mais capacitado para viver e fazer melhor e alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém ou não amém? Isso é muito importante. E essa é a nossa missão. Então, aqueles homens tinham uma missão. A missão era espiar a terra. A segunda coisa nessa jornada é que Deus convoca um exército para cumprir a missão. Agora, em Números 13, a Bíblia vai nos mostrar claramente que Deus não chama qualquer um para cumprir a missão. Era uma missão muito importante. Era espiar a terra prometida. E Deus fala para Moisés, junta os líderes, junta os príncipes, junta os caras para cumprir a missão. Porque para cumprir a missão de Deus, tem que ser alguém que já caminhou um pouquinho, que já deu uma engrossada nas costas aí, que já aprendeu alguma coisa. Um novo convertido, ele pode ganhar uma alma para Jesus, sim ou não? Mas ele tem a condição de cuidar, consolidar essa alma verdadeiramente? Precisa de alguém mais maduro na fé para cuidar, para consolidar. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e... Eu falo no TLC que o líder de célula que alcança o último nível do treinar, o último degrau, você chegou lá, meu irmão. E é só o começo. Essa é a nossa missão. Mas são os líderes que Deus está convocando. E esse Tadel, esse lugar, esse espaço, é o espaço que Deus convocou os príncipes dessa casa, os líderes para serem treinados para a missão. Você sai daqui mais preparado, reforçado para cumprir a missão e viver aquilo que Deus tem para você, alcançar o seu destino profético. Aqui é o lugar de preparo. Aqui é o lugar de preparo. E Deus chamou você para esse tempo. Por que os líderes? Porque líder tem visão. Líder tem visão. Se você estiver meio desanimado, e o pastor Eibe estiver perto de você, você corre lá com ele, meu irmão, que você fica animado em 2 minutos. Você pode ir lá com o pastor Sandro, que você sai voando em 1. Sabe por quê? Porque são líderes que têm visão. E a visão não é limitada ao campo natural. É uma visão que vê além dos muros, além dos montes, além das circunstâncias, uma visão além. Eu consigo enxergar lá na frente. Por isso que nós somos muito abençoados por ter a liderança que nós temos nessa casa, porque é uma liderança que nos aponta ao destino profético e nos envia para esse destino. Líderes têm visão. Deus confia a mim e a você, líder, a grande missão
de alcançar essa nação para Jesus, porque Ele já entregou para mim e para você uma visão de futuro. Samuel, mas eu não consigo enxergar isso, não, essa visão já está em você, pela fé, mas você precisa aprender alguns segredos de praticar mais a sua fé, para você ver mais claramente essa visão, mas essa visão já está em você, através do Espírito Santo, já está em você, mas o líder tem visão, ou pelo menos deveria ter, e se você não está conseguindo ver claramente, busque ajuda, peça oração, vá atrás, vá assistir mais pregações do pastor Eibe, vá assistir mais pregações do pastor Sandro, fale para o seu discipulador, meu discipulador, ora por mim que eu quero enxergar como você enxerga, eu quero ver como Deus vê, eu quero voar como a águia, como a Bíblia promete que eu vou voar, me ajuda, ora por mim, porque um coração humilde Deus não rejeita, irmão, Ele traz para perto, mas o soberbo Ele manda para longe. Se você não está vendo, se você não está conseguindo, não está pedindo ajuda, com muito amor e carinho, é porque você precisa aprender a vencer o seu orgulho, e reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa enxergar. Por favor, não lidere célula, não seja um supervisor, só porque você quer manter o seu status ou o seu poder, porque isso, uma hora ou outra, vai acabar e vai quebrar. O que sustenta a tua jornada, liderando uma célula, supervisionando pessoas, discipulando pessoas, é o teu coração queimando por Jesus e a tua visão clara do futuro glorioso que Deus tem para você. Precisamos ter essa visão clara, e se você não tem, peça ajuda, se humilhe diante de Deus, porque Ele vai abrir a tua visão, vai queimar, incendiar o teu coração, e você vai chegar no lugar que Deus tem para você. Seja humilde para reconhecer, para ir buscar essa visão. A terceira coisa, nessa jornada de liderança, de fé, é que nós aprendemos ali em Números 13, que os líderes dessa geração, assim como os líderes enviados por Moisés em Números 13, eles têm um plano. Eles têm um plano. O primeiro ponto é: temos uma missão. Temos uma missão. O segundo ponto é: Deus convoca um exército de líderes. O terceiro ponto: os líderes dessa geração têm um plano. Tem um plano. Moisés tinha um plano. Quer ver? Olha o que a Bíblia fala lá, a partir do verso 17, olha isso aqui: enviou-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, olha só, o líder tem um plano não, o líder tem um plano. Moisés falou o seguinte: galera, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Se liga nesse penetrai nas montanhas. Não é qualquer coisa não. Vai lá, mas entra pelas montanhas para você executar o plano. Tem estratégia. E aí você vai lendo a partir do verso 17, ele vai falar: vê se a terra é boa, vê se tem prosperidade, vê se o povo é fraco, se o povo é forte, vê isso, vê aquilo. Ele dá uma série de orientações para cumprir o plano. Deus te deu autoridade, mas Deus também te deu a mente de Cristo. Você tem poder sobrenatural para fazer o download do céu daquele plano que Deus tem para você executar, para você ser bem sucedido. Deus tem um plano certo e específico para a tua liderança, para o teu trabalho, mas nós precisamos acionar o céu para receber o download, porque toda vez que eu executo o meu plano natural, eu me frustro, mas todas as vezes que eu me volto ao Senhor para ouvir o que Ele deseja que eu faça, eu tenho sucesso, porque a Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Não adianta nada você fazer uma série de planos, listas, metas, etc. e tal, para 2023, se nenhum desses planos você ouviu de Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar no final do ano, você não executou nem a metade, está super frustrado, cansado e se achando o pior líder de todos. Você só vai ser o melhor quando o melhor estiver em você e você estiver nele. O líder tem um plano. E eu te pergunto, qual é o seu? Qual é o seu plano? Qual é a sua estratégia para 2023? Eu acredito que uma das coisas que eu mais preciso crescer é nisso. É em ser melhor no meu plano. Eu preciso ouvir mais de Deus. Eu preciso ser mais estrategista de Deus. Porque ser estrategista do Samuel eu já fui demais e me lasquei. Mas toda vez que eu consultei o Senhor, eu vi sucesso. Mas é porque a gente, muitas vezes, a maioria das vezes a gente faz aquilo que a gente quer fazer? Porque consultar a Deus exige de nós perseverança, paciência, renúncia, jejum, oração, busca, quebrantamento. Sabe por quê? Porque quando o download está vindo, Deus está trabalhando em ti. Deus está te transformando, Deus está te moldando, Deus está te lapidando, para que quando o download der 100%, você está mais preparado para executar. Exige de nós. E será que a gente está disposto a passar pelo processo para receber o plano perfeito de Deus? Para penetrar nas montanhas, a fim de chegar na terra prometida que Ele tem para nós? Isso é muito importante. E precisamos estar preparados. E eu volto a falar. Fazer TLC é uma boa ferramenta para você formar bons planos. Sabe por quê? Porque o conhecimento te ajuda muito a formar estratégias certas e precisas. E aí eu te pergunto, você tem se preparado para isso? Você tem buscado em Deus as estratégias certas para o próximo ano? Como é que você vai multiplicar a sua célula? Porque, irmão, fazer relaxadamente de qualquer jeito não é sustentável. Isso também vai fazer a tua célula acabar. Porque tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Putz, e a célula é o quê? Aí que é para o Senhor mesmo, irmão. Então tem que ser feito de todo o coração. Deus não quer meia boca. Deus não quer um pouco. Deus quer o nosso todo. Então, se você entrou nessa jornada de liderança, você tem que entrar de cabeça, de todo o coração. E é para ganhar. Não é para levar um empate, faltando 5 minutos para terminar o jogo, não. E depois ver a Argentina ganhar de 3-0 do teu time. É para entrar com sangue nos olhos. Eu só saio do campo quando eu vencer. Quando eu multiplicar. E nem sair do campo nada, meu irmão. Isso é só o começo, em nome de Jesus. Qual é o teu plano? O líder tem que saber mexer no time. Não vou falar nada de Brasil não. Vamos lá. Tinha até esquecido, né? Aí foi ver o jogo da Argentina hoje, ficou com mais raiva ainda. Não, mas está tudo bem. Quando o mestre levantar a taça, você dá um abraço, seu irmão. Mas rapaz, não estou falando mesmo. Vamos lá. Eu peço mais um minuto do meu tempo pela fala do candidato aqui. O quarto ponto da nossa jornada é: nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Vamos ser realistas?
tem uns perrengues chiques que a gente passa de vez em quando. Sim ou sim? Pois é. Tem perrengue. Olha, uma hora a dificuldade chega, irmão. Uma hora o gigante existe e aparece. E você fala, putz, é gigante mesmo. O medo aparece, o cansaço bate, o desânimo diz, oi, cheguei. Mas qual é a nossa reação quando nos deparamos com a ação que pode nos abater? Vou repetir. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando você se depara com a ação que pode te abater? Quando o cansaço vem, quando o desânimo vem, quando o problema vem, quando a célula não está saindo do jeito que você está imaginando, quando teus líderes não estão multiplicando, quando o teu negócio não está crescendo, quando você não está ganhando almas, ou quando você está com um problema na sua família, quando alguém está doente, quando o Ceará é rebaixado, quando qualquer coisa acontece, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? O que você faz quando o dia mau chega? Quando você descobre que nem tudo são flores? Quando você multiplica e de repente o negócio trava ali, você fica... E aí, o que você faz? Essa pergunta é muito importante você pensar. E duas coisas que eu procuro fazer quando os gigantes se levantam. Apegar a duas coisas, a oração e as promessas. Isso é fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Fico até com vontade de correr. Toda vez que eu estou ali, lendo a palavra de Deus, e talvez você fale assim, meu Deus, onde é que eu vou encontrar as promessas? Eu vou te dar uma dica fantástica para você encontrar as promessas. Google, promessas de tanta coisa. O Google vai te dar um monte lá. Você vai encontrar as 8.000. Não tem problema você pesquisar no Google, não. Versículos de fé. Para você ficar declarando lá. Versículo de alegria. Meu irmão, você está procurando. É a palavra de Deus. Sabe o que eu faço? Eu pego os versículos e começo a declarar, eu sou, o pastor Sandro sempre fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer, é isso. E quando o dia mau chega, que eu me apego à oração, buscando a Deus e declarando a palavra, declarando a verdade, mais cheio de fé eu fico, mais fortalecido eu fico, mais poderoso eu fico para vencer as batalhas da vida, para derrotar os gigantes, para vencer o desânimo, para vencer o cansaço, para vencer o inimigo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. A teoria não pode ser só teoria, ela tem que se transformar na prática, na verdade. O Logos tem que ser rema. É a palavra que nos fortalece e nos impulsiona para irmos ao próximo nível, irmãos. O dia mau chega, nem tudo são flores, mas podemos todas as coisas. E eu estou terminando, o meu quinto ponto é, nessa jornada, não seja derrotado pela murmuração. Sabe por quê? Porque aqueles homens, os 12 espias, 10 se renderam ao dia mau, 10 se renderam aos gigantes, 10 se renderam às dificuldades, 10 não acreditaram, 10 murmuraram, e 10 daqueles homens mostraram o tamanho da sua incredulidade. E sabe uma coisa que eu tenho certeza absoluta, lendo esses 2 capítulos, que Deus abomina, é um coração incrédulo. Se você está no lugar que Deus te chamou para estar, se você é um líder, você, pelo amor de Deus, não pode cair na tentação da murmuração e da incredulidade.
porque o dia mau, ele vem justamente para te fazer pecar nesse ponto, murmurar e ser incrédulo, achar que não vai dar certo, achar que Deus não está com você, achar que Deus te abandonou, porque faz tempo que você não ouve a voz do Espírito Santo, faz tempo que você não consegue tirar o seu tempo sozinho com Deus, verdadeiramente, faz tempo que você não sente a presença de Deus, e tudo aquilo vai te desanimando, vai te desencorajando, mas eu quero te falar uma coisa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos abandonou, Ele nunca abandonou o seu povo, mesmo no Egito, mesmo no deserto, nunca, 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 e Ele nunca vai nos abandonar, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Então cuidado com o que sai da sua boca, porque confessar é possuir. Confessar é possuir, as suas palavras são sementes, o que você confessa é aquilo que você vai receber, então confesse a palavra de Deus, irmão. Nem que você fique com um papel, com os versículos, você não cair na armadilha do diabo e falar qualquer besteira, mas confessa a palavra, porque é isso que você vai possuir em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo nos alerta em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, nós somos seres espirituais, nós somos filhos de Deus. O nosso natural é o sobrenatural, porque nós somos cidadãos dos céus, nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso Deus quer que nós entendamos que nós não estamos nesse nível, nós estamos nesse nível. Deus nos chama para ver além, 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 além. É por isso que você vai voar alto como águia. Você vai voar além, além, além. Com espírito de fé, irmão, não desista. Você vive pela fé e não pelo que você vê. Eu quero terminar essa mensagem com o último ponto, dizendo para você que nessa jornada, tenha fé, porque nós vamos conquistar e nós vamos vencer. Eu vou repetir, tenha fé, porque você vai conquistar e você vai vencer para a glória de Deus. A Bíblia fala lá em Números 13:30, diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse. O povo estava maluco, falando as piores coisas, as piores palavras de incredulidade. Mas quando uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não se rende à fala dos outros que gera incredulidade na comunidade, na congregação, porque sim, mesmo em meio à igreja, mesmo em meio a um time de líderes, de vez em quando, não aqui em Marte, se levanta alguém com espírito de incredulidade, e o espírito de incredulidade, ele contagia, contamina. Você não pode ir na onda, você tem que ser a resistência contra o espírito de incredulidade. Calebe nos mostra o que é ser um homem ousado e cheio de fé. Quando a galera está falando as piores coisas e mostrando o seu espírito incrédulo, a Bíblia fala que Calebe grita: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Está difícil? Está desafiador? Dei um grito de Calebe. Eu não acredito, mas grite pela fé. Eia! Cala a boca, diabo! Porque eu vou conquistar a terra que Deus já me prometeu. Eu vou conquistar essa cidade. Eu vou ganhar essa geração. Porque o Senhor me prometeu e eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer. Calebe teve essa atitude contrariando a incredulidade. No capítulo 14, no versos 8 e 9, a Bíblia fala que Josué e Calebe falaram em uma só voz a toda a congregação. Olha o que ele diz, e esse versículo fica aqui para a gente. Esse versículo é chave para as nossas vidas.
Ah, meu Deus do céu, quando eu li isso hoje, eu comecei a chorar, porque eu olhei para dentro de mim e falei, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso alcançar esse nível. Ele falou, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará, aleluia, e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. O segredo para um exército que alcança, o segredo para um exército que conquista, um segredo para o exército que multiplica, que expande o reino de Deus, não é só ser ativista, não é só ser animado, não é só falar bem, isso é muito importante, mas o segredo é ser alguém cujo Deus se agrada. Quando Deus olha para mim e para você, será que Ele se agrada de nós? Será que Ele se agrada do nosso coração? Josué e Caleb falaram, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso é um espírito de fé que agrada o Senhor. Sabe o que a Bíblia está falando? Se o Senhor se agradar do teu coração, cheio de fé, que crê nas promessas dEle, que crê naquilo que Ele já te prometeu, Ele vai te entregar tudo o que Ele já te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E esse é o segredo para a conquista da nossa jornada. Esse coração cheio de fé. Aqueles 10 homens que murmuraram, que foram incrédulos, nem eles e nenhum dos seus descendentes, nenhum deles que estavam ali, entraram na terra prometida, morreram no deserto, foram consumidos pela ira de Deus. Depois você estuda mais, vê o que Deus falou, é pesado, é para dar temor no nosso coração, mas a Bíblia diz, Deus fala, eu vou acabar com tudo. Moisés vai lá e clama ao Senhor por misericórdia. Deus concede misericórdia e Ele diz para Moisés, olha o que Deus disse para Moisés, Moisés, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que ele espiou, e a sua descendência a possuirá. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você não vai se render à incredulidade, você não vai se render ao gigante, você vai continuar com espírito de fé para conquistar. Eu profetizo, na autoridade do nome de Jesus, que a maior onda de crescimento, de multiplicação está chegando sobre essa casa. 2023 será de longe o melhor e mais extraordinário ano de todos os tempos da tua vida, em nome de Jesus. Creia, não é só mais uma palavra, é a palavra de Deus. Vamos orar? Fique em pé, eu quero orar por você.